Faltando quase 7 meses para as eleições em Porto Alegre, o cenário político ainda está indefinido. Para analisar o assunto, nós contamos com a presença do cientista político Marcos Rocha. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite, Vives. Boa noite, telespectadores do Conexão RS. Bom, apesar de o cenário eleitoral ainda estar indefinido, alguns movimentos já ganharam forma. Por unanimidade, o Diretório Municipal do PT em Porto Alegre aprovou a resolução que indica apoio à candidatura de Manuela Dávila, do PCdoB, à Prefeitura da capital. Vai ser a primeira vez que o partido, que governou a cidade por 16 anos, entre 1989 e 2004, não vai encabeçar uma chapa para concorrer ao Paço Municipal. O que representa esse movimento de parte da esquerda, né, especialmente do PT, que sempre foi muito forte aqui na capital, e agora não vai encabeçar uma chapa e indica que Manuela será a cabeça da chapa? Bom, em primeiro lugar, é um movimento que foi basicamente imposto ao PT, né? Não é algo que partiu de uma formulação ou de algo que o PT acredita. Se a gente lembrar, logo que o Lula saiu da cadeia, ele inclusive falou que o PT deveria ter candidato próprio. O fato é que o PT não tem nomes novos em Porto Alegre, não tem novas lideranças. Quando falam num possível vice da Manuela, talvez seja o Rosseto, ou seja, um quadro histórico já do PT gaúcho, foi vice-governador no final dos anos 90, junto com o Olívio Dutra, e não conseguiu, mesmo ocupando novamente o Piratini, mesmo ocupando o governo federal, não conseguiu renovar seus quadros e criar novas lideranças como a Manuela, né? E que pela sua expressão, pela sua intenção de voto, pela nacionalização que teve do seu nome durante a campanha presidencial, hoje tem um efeito aglutinador e uma projeção muito maior. Bom, ainda enxergando no espectro da esquerda, né, analisando pela esquerda, se cogitou também que outros partidos pudessem formar uma frente mais ampla. Como é que fica a situação, por exemplo, do PSOL nesse movimento, tendo em vista que o partido não quer abrir mão da vaga de vice em uma possível frente ampla de esquerda? E aí a gente comentava a possibilidade de Rosseto como vice da Manuela, mas aí tem o PSOL na jogada. Como é que a gente pode entender esse movimento da esquerda agora numa frente mais ampla? Essas negociações, elas sempre ocorrem, né? Nenhum partido quer perder espaço, o partido quer ganhar espaço. O pessoal queria uma vaga de vice, mas claro, comparando com a projeção que a Manuela tem e com o tamanho que o próprio PT tem, apesar de não ter um nome de projeção, tem vereadores, tem estrutura, tem dinheiro, tem tempo de TV. Não era nem razoável propor que o PT não tivesse uma vaga na chapa, né? E cedesse lugar para o pessoal. O pessoal fez algumas propostas, queria que a chapa fosse decidida por prévias feitas entre os 3 partidos, mas eu acho que hoje o estímulo é que os partidos menores lancem candidatos próprios, por causa das alterações nas regras eleitorais, né? Como não podem se coligar para as candidaturas proporcionais, o incentivo é que os partidos que não vão exatamente disputar sozinhos a eleição municipal lancem pelo menos um candidato que consiga dar uma projeção para suas candidaturas proporcionais. Então, hoje a gente tem um incentivo que vai provavelmente respingar em outros partidos, como, por exemplo, o próprio PDT, né, que também vai lançar uma chapa própria, talvez não com perspectivas de eleger a Juliana Brizola, mas de dar uma projeção para suas campanhas proporcionais. Bom, seguindo esse teu raciocínio, vamos nos deslocar agora do centro, né, da esquerda, passando pelo centro, chegando até a direita. Enquanto o PT está disposto a abrir mão de um candidato pela primeira vez desde a sua fundação, né, aqui na capital, as forças de centro e de direita tendem a pulverizar as candidaturas, e tu já citaste, por exemplo, o PDT. Na tua visão, Marcos, tem prazo para que isso aconteça? Ainda existe prazo para coligações? Tu disseste que o raciocínio agora, depois da reforma, mudou. Dá para explicar por que mudou e por que isso vai afetar diferentes partidos? E aí depois eu vou para a direita para tentar entender como é que vai ser a relação de alguns partidos que eram da base de Marquesan e saíram. Sim. Mas primeiro,
de uma maneira geral, por que os partidos vão optar por pulverizar a candidatura? A grande inovação, talvez, das regras eleitorais esse ano é que não vai ser mais permitido nas proporcionais coligação. Então, a gente está discutindo aqui a possibilidade dos partidos se coligarem nas campanhas majoritárias para prefeito, né? E aí somam o tempo de TV, né? Quem está na coligação lá, somam seus recursos, etc. O que acontecia até as eleições passadas é que poderia ter coligações e não necessariamente as mesmas da campanha majoritária para proporcional. E acontecia aquelas coisas que a gente lembra das histórias. Votava num partido e elegia o cara de outro partido, né? Votava no Tiririca e elegia o cara de um outro partido. Porque se eles estavam coligados, a lista era dada pela quantidade de votos, né? E aí, se tu tinha um puxador de votos muito grande, tu poderia acabar elegendo partidos que não tinham nada a ver. Acho que, se eu me lembro bem, na última campanha da Manuela para a Assembleia Legislativa, votava no PCdoB e elegeu o missionário Volney, de um partido de um espectro mais de direita. Esse tipo de coisa acabava acontecendo. Hoje não pode mais. Para que os partidos consigam garantir seus votos para vereador, o incentivo hoje é que tenha um candidato a prefeito para dar projeção para aquele programa, para dar projeção para aquela nominata. Sim. Então, nesse sentido, lançar a Fernanda Melchiona para prefeita, né, o pessoal não tem um nome para concorrer a vereador para colocar no lugar dela. Eu acredito que não tem alguém com a projeção que ela tinha antes. Bom, agora vamos tentar olhar no espectro centro-direita. O que tu imaginas que podem, né, surgir aí como nomes para a Prefeitura de Porto Alegre, tendo em vista que alguns partidos, por exemplo, de direita, começaram na base de Nelson Marquesan Júnior e depois saíram. Lembro aqui, me corrija se eu estiver errado, o PP, por exemplo. Como é que vai ficar a situação desses partidos? Acho que hoje, certo, com o Marquesan, a gente tem o PSL, que em algum momento discutiu ter candidato próprio, mas que está numa fase, né, em função até das brigas internas envolvendo a saída do presidente, acabou tendo um processo de reestruturação. E se originalmente o PSL pretendia lançar candidatos em todas as capitais, por exemplo, para fortalecer a própria campanha de reeleição do Bolsonaro, isso hoje mudou. Então, hoje, partidos como o PSL e o PL me parece que estão certos, já confirmaram que vão apoiar o Marquesan. O PP é uma incógnita. Tem o vice-prefeito. Em função do desgaste da relação institucional entre o Paim e o Marquesan, não me parece que eles vão estar juntos novamente. Então, hoje oscila entre uma candidatura própria, provavelmente do próprio Paim, ou apoiar o Sebastião Melo, por exemplo, né? Sebastião Melo também é um nome forte, que chega por já foi candidato em um determinado momento e agora retorna com força, na tua concepção? Retorna com força, inclusive por ter o MDB, que é um partido com bastante força em nível municipal e aqui no Rio Grande do Sul. Nas pesquisas, em alguma pesquisa que eu vi, acho que está em segundo lugar na espontânea. É um nome de bastante projeção, mas depende de ter partidos que apoiem ele para ter estrutura, né? Acho que se sair sozinho contra uma candidatura muito forte da Manuela, uma candidatura que, apesar de não ter, as pesquisas não mostrar que tem um nome muito bom como o Marquesan, vai ter estrutura, né, inclusive da máquina administrativa. Se ele não tiver um apoio de um partido grande, mais alguns pequenos, vai ficar bem difícil para ele. Bom, antes de encerrar essa análise, focando no micro mesmo, eu quero puxar depois os aspectos da macropolítica brasileira, mas tem algum nome que a gente pode esperar de diferente, que ainda não foi citado e que pode surgir? Alguma surpresa? Não, acho que não. Acho que hoje está dado. Os principais candidatos devem ser mesmo Manuela, Marquesan, por mais que esteja muito mal avaliado. Eu acho que as candidaturas de oposição vão ter muito espaço. Se a gente olhar as pesquisas, o eleitor porto-alegrense está muito mal-humorado, né? Ele rejeita fortemente todos os 3 níveis de governo. E vai ser, inclusive, muito difícil, porque o Marquesan defenda seu governo e que mesmo que o Paim se apresente como uma oposição saindo da vice-prefeitura a essa altura. Bom, e que influência o cenário político tenso que o Brasil vive nacionalmente vai ter nas eleições municipais? O
que tu acha que pode acontecer, por exemplo, relação com o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional, entre outras coisas, pautas que acabam respingando, porque afinal de contas o Bolsonaro está lidando com deputados que vão voltar para suas bases e vão negociar, vão conversar, vão trazer informações, vão ter algum tipo de motivação a favor ou contrária, algum estímulo a favor ou contrário, a partir do que está sendo feito em Brasília. Acho que a primeira coisa é isso que eu já citei. O eleitor porto-alegrense, pelas pesquisas, avalia muito mal, inclusive, o governo Bolsonaro. Avalia muito mal o governador Leite e avalia muito mal o governo Marquesan. Então, vai ser muito difícil para que aquilo que normalmente acontece dos partidos vinculados a esses governos tentarem se agarrar neles para mostrar, para tentar catapultar suas campanhas, né? Então, mesmo o PSL, junto com o Marquesan, tentar pegar o voto bolsonarista, vai ter um pouco de dificuldade. Então, eles vão ter que estar sempre transitando entre conseguir o voto que está vinculado a esses segmentos e conseguir o voto daqueles que estão insatisfeitos. Porque vai ser uma campanha que vai tender a uma oposição. Outra coisa é que o fato de ter protesto a favor ou contra o Bolsonaro, muito provavelmente o Congresso não vai conseguir parar. Geralmente, em época de campanha municipal, o Congresso um pouco para, né? As grandes reformas param, porque ninguém quer aprovar uma reforma impopular em época de campanha eleitoral. Com a perspectiva de ter enfrentamento entre Bolsonaro, Congresso, STF, vai dificultar até que a gente preste atenção na campanha municipal. Daqui a pouco vai dificultar, inclusive, que os partidos gerem fatos políticos, gerem notícia, está todo mundo pensando em coisas mais graves. E isso vai acabar repercutindo na relação entre os partidos. Bom, eu quero agradecer a presença do cientista político Marcos Rocha, que fez uma análise a respeito do cenário político aqui do Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre, para as eleições municipais de 2020. Muito obrigado, Marcos, pela análise e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.